Oi pessoal, tudo bem? Espero que estejam bem aí, bem isoladinhos em tempo de pandemia. A gente tem que se cuidar, né? Bom, sou Daniel Bezerra, artista plástico, professor, para quem não me conhece. Peço que vocês se inscrevam no canal, tá bom? Ateliê Daniel Bezerra. Se gostarem, né, dessa nossa conversa, se inscrevam. Se não gostarem, também se inscrevam, tá bom? É uma questão de solidariedade. Mas a conversa do Michelangelo anterior foi boa. Por que eu digo isso? Boa repercussão, alguns contatos, perguntas e um número de pessoas razoável assistiu. Então vamos fazer o mesmo caminho. Um caminho simples, pegar um pintor e uma obra, falar sobre ela, aprofundar um pouquinho e abrir essa porta para esse momento da história da arte. Lá falamos do Renascimento, né, com o mestre Michelangelo. Agora vou falar de um mestre do Barroco. Esse mestre é o Velázquez, vou até adiantar para vocês, Diego Velázquez, o maior nome do barroco espanhol e talvez um dos maiores pintores da história da pintura. É assim tido pelos outros pintores que vieram após ele. Esse nosso caminho é aquele caminho simples, tranquilo, né? Dá para a gente fazer essa incursão e tomar gosto pela história da arte e pela arte. Eu acredito que esse caminho vai funcionar. Então eu queria dizer o critério que eu adoto para escolher o pintor e o trabalho para ser comentado, sabe? Porque as obras grandes, as grandes obras de arte, das linguagens todas, não só da pintura, que ficam, são aquelas que perduram nos séculos, né? Ficam pela sua qualidade. Mas tem mais um elemento nas grandes obras, tem mais um elemento, que é o fato de que as grandes obras elas suscitam debates e temas e assuntos, questionamentos que vão além da pintura e da arte. Há grandes obras políticas, há grandes obras sociais na pintura que têm séculos e não suscitam grandes questões. Trabalham com um tema só, dois, mas há obras que dialogam sobre a existência, sobre a condição humana. É assim a obra do Michelangelo, é assim a obra do Velázquez, esse mestre do Barroco, que eu vou mostrar para vocês agora. Primeiro quero situar, como eu sempre faço, um contexto bem fácil para compreender onde ele viveu. Lembrando do conceito que eu gosto de usar, que é aquele de que o artista ele é produto da época e do tempo que ele vive. Quanto mais talento, mais sensibilidade, mais inquietação, ele vai absorver mais coisas em volta. E isso fica na obra, e depois passará para gerações. Então, se me perguntasse, mas qual é o critério para escolher aquela obra grande que vale a pena debater? Eu diria, aquela que permaneceu, que atravessou a história e se fez história e que suscita debates profundos, contemporâneos e não resolvidos. Bom, o Velázquez, ele nasce em 1599, finalzinho do século XVI, portanto é um pintor do século XVII, dos 1600, um pintor do Barroco, certo? Espanhol, nascido em Sevilha, nessa Espanha poderosa, rica. Para que vocês tenham uma ideia, Sevilha, onde ele nasceu, o porto de Sevilha, recebia todas as mercadorias das colônias, era um porto riquíssimo. A Espanha, a nação católica, ela tinha a pretensão de ser a maior nação do mundo, né? Era aquela empreitada católica. Lembrem da Contra-Reforma, né? Porque o Barroco, esse movimento barroco, que vem depois do Renascimento, ele nasce na Contra-Reforma. A Contra-Reforma é aquela luta da igreja ideológica, estética, militar, para recuperar as pessoas, os crentes, a crença, os símbolos, os santos, os milagres, penitência, todos os valores da igreja. Tudo que a reforma protestante retirou, enfraqueceu a igreja. A igreja está nessa luta. Nem ela vence essa luta, né? Então a Contra-Reforma é um movimento onde a arte, os artistas são convocados a fazer uma pintura com essa magia, essa mágica da fé católica, do convencimento, até um pouco de propaganda. E aí tem nomes maravilhosos, não só o Velázquez, mas o mestre dele que veio um pouquinho antes, que é o Caravaggio. São os grandes nomes do Barroco. Tem também, podemos citar, não esquecer, o Rembrandt, dentre outros. E um detalhe, antes que a gente, ainda continuando no contexto, antes de falar da obra, essa mudança do Barroco, do Renascimento para o Barroco, também as pessoas perguntam, puxa, quer dizer que um movimento é a negação do outro? Sempre o movimento surge em ruptura ao outro.
que o movimento existe, se esgota, né? E surge um novo. Mas nunca é uma ruptura total, sabe? É um choque onde se guarda um pouco do passado e se renova, né? Portanto, o barroco tem coisa que ele traz do Renascimento, mas ele tem mudanças profundas. Mantém a questão da crença, da fé. Todo esse período de arte, da Idade Média toda, o Renascimento, o Barroco, são obras com peso da crença, da presença de Deus, né? Com peso da igreja. Não é isso que muda. O que muda no Barroco é que o Barroco é uma espécie de uma libertação do rigor do Renascimento, sabe? Da perspectiva fechada, do ponto de fuga definitivo, daquela arquitetura do quadro, da simetria, dos lados iguais, mesmo peso. E uma obra que você tem que olhar um ponto central que o pintor dá e você fica imóvel. A obra não dialoga com você. O que é que os barrocos fazem? Eles bagunçam esse coreto. Eles mudam, põem perspectivas várias, misturadas, colocam movimentos e curvas que alteram profundamente a construção da obra. O barroco, portanto, tem um pouco mais de diálogo com as pessoas e com o tempo. Mas tem um elementozinho que eu quero falar, fundamental, que é a luz. Para que vocês reconheçam os trabalhos, quando forem ver numa galeria, numa viagem, num livro, vocês reconhecerem. O barroco, luz e sombra, né? O barroco não é a luz natural. Toda a pintura do Renascimento, pega as grandes obras do Renascimento na cabeça de vocês, é luz natural. O que significa isso? O pintor põe lá os modelos humanos, ou objetos que seja, e tem a luz, a sombra natural, dependendo do horário do dia, né? Ele faz isso, então tudo ali é chamado luz natural. Quer dizer, ele não criou luz nenhuma. Ele faz a luz batendo no objeto, a sombra na mesa, a sombra no chão, é tudo como é na natureza, daí chamado de luz natural. O que o barroco faz? Esse pessoal do século XVII e XVIII, Velázquez, Caravaggio, Rembrandt, eles esquecem esse negócio, esse rigor, e eles criam a própria luz, foco de luz. Então todos esses pintores, nos seus quadros, eles fazem uma cena mais ou menos escura e põem um foco de luz no rosto, na mão, no braço, e cria aquela cena dramática, profunda, sabe? Apaixonada. Então eu sempre digo que o barroco traz dois elementos que o Renascimento não tinha. O drama e a paixão. Propositadamente. Porque lembra, é a pintura da igreja, da reação da igreja, da Contra-Reforma. Trabalhar com paixão, com amor, com o drama, é o drama da paixão, é o drama do sofrimento, é o drama da fé. Vejam que coisa bonita, como tem coerência. Então, esses mestres citados, eles trabalham com isso. É uma mudança grande em relação ao Renascimento, que é aquela coisa parada cartesiana, sobretudo no desenho, na perspectiva e na questão da luz. Eles pegam o Caravaggio, que vai aparecer na nossa tela aqui, a Vocação de São Mateus. Aliás, ele fez uma sequência de obras baseadas em São Mateus. Eu até lembro do padre Javier, meu amigo e conselheiro, que tem predileção por Mateus, por citar Mateus. Eu lembrei dele quando estudava o Caravaggio, né? E o Caravaggio talvez a pessoa que mais se interessou por Mateus. Esse quadro que vocês estão vendo, ele coloca uma luz de fora que vai iluminar as pessoas onde ele quer, na mão, na face. Essa é a luz barroca, que é o melhor exemplo, por isso que eu tenho que mostrar para vocês, né? Porque dá nitidamente uma luz que ele inventou. E mais, todas as cenas dele, a crucificação de Pedro e outras cenas que ele fazia, ele botava a luz onde queria, numa parte do músculo do rosto. Só para dizer e fechar essa diferenciação com o Renascimento. É a manipulação da luz, tá certo? Que esses homens fazem. Pois bem, então isso é a Contra-Reforma. É nesse universo que o Velázquez vive. Ele vai a Madrid aos 22 anos, jovem, portanto, e com a intenção de conhecer a corte, né? O rei Felipe XIV, ele tinha vontade de fazer o retrato do rei, mas não consegue fazer de início. Volta no outro ano, 1623, e ele consegue, já com
as assim, ajudas do Conde de Olivares, que era o primeiro-ministro lá que mandava, ele consegue se aproximar e fazer o retrato do rei Felipe IV. Um retrato profundo, sabe, sereno, que impressionou o rei. Aí ele ganha confiança e ele fica na corte ali e começa a fazer mais coisas, né? Mais coisas. E sobretudo os retratos. Passa a viver na corte. E ele vai assumindo cargos na corte, sabe? De zelador do acervo, chega até a ser tesoureiro real da corte. E aí eu quero dizer isso para citar mais um aspecto dele, da vida do Velázquez. Ele fazia isso não por futilidade, ou porque se desviava do ofício de pintar e ia para ter cargo dentro da corte. É porque ele tinha uma revolta com o fato de que os pintores não eram reconhecidos. Os pintores eram relegados a um segundo plano, porque naquele período, tudo que ela envolvia a mão, uma coisa manual, era tido como segundo plano. E o Velázquez não aceita isso. Então ele tem uma luta dele, pessoal, de querer ter títulos de nobreza, talvez para mostrar isso, iluminasse o talento e visse o gênio que ele era da pintura, né? Mas não consegue, tem dificuldade, porque ele tem ascendência portuguesa. E a Espanha tinha guerra com Portugal. Lembrem que Portugal foi anexado pela Espanha, né? E nesse período mesmo, Portugal faz parte da Espanha. Portugal só vai se independer em 1640, né? Então, como é que ele ia ganhar um título se ele tinha origem portuguesa? Aí lutava, pedia para o rei, para o papa e nada. Só conseguiu esse título um ano antes de morrer. Ele morre em 1660. Ele tem o título em 1659, certo? Ele recebe o título da Cruz Vermelha da Ordem de Santiago, que é uma grande honraria. Eu quero explicar por que ele lutou tanto por isso, né? E fez grandes coisas na corte. Então essa Espanha poderosa, essa Espanha rica e católica, dessa Sevilha onde ele nasceu também, rica e poderosa, entra em decadência, porque Portugal se independe, perde a guerra para a França. O Velázquez, chama a atenção de vocês se interessem por isso, ele vai pintar, ele vai expressar não só essa Espanha rica, poderosa, que queria ser a maior nação da Europa, vai expressar essa Espanha da decadência, compreende? É uma obra, portanto, fenomenal. Então esse é o contexto dele, da Contra-Reforma, dessa pintura motivada pela fé, por essa nova missão da igreja, né? E um barroco, portanto, com complexidades da luz, etc. O quadro que vamos analisar são As Meninas, certo? Um quadro que ele pintou em 1656, já no final da vida, ele morre em 60, né? Então é o quadro da maturidade do Velázquez, sabe? É o quadro da maturidade, veja. Eu falei da obra do Michelangelo, uma virgem com o menino, que as peças estão meio coladas, como se fosse uma coisa só. Ali tem mais a essência, um símbolo do que a forma, é a maturidade do Michelangelo. As Meninas é a maturidade do mestre Velázquez. Esse quadro é tido como o quadro mais profundo, mais enigmático, mais misterioso. É um quadro que é feito para as pessoas indagarem sobre ele. É algo meio metafísico, sabe? Meio metafísico, psicológico, existencialista. Tem metalinguagem nas Meninas, porque você fica o tempo inteiro entrando no quadro se perguntando sobre o quadro. Tá certo? Um detalhezinho, ele chamou-se de início Família, mas era um nome tido como muito português. Depois mudou para Meninas. Teve um incêndio lá no Palácio Real, 1750, se não falha a memória, e aproveitou-se isso, ele foi cuidado, foi para o Museu do Prado, 1819, aí já tinha o nome de As Meninas, certo? O quadro é uma coisa incrível, porque é um autorretrato do Velázquez, certo? Mas é um autorretrato assim, inacreditável, porque ele está discreto na penumbra atrás da tela. Nunca vi isso na história da pintura. Autorretrato do Rembrandt, que fez muitos. Toda a vida o Rembrandt registrou as etapas até a velhice. O Van Gogh fez dezenas. O Renoir fez autorretrato.
Magritte fez autorretratos, Michelangelo se pintou em vários lugares, tem até a cara do Michelangelo no juízo final, lá no meio, no pano que é entregue lá a Cristo. O Velázquez põe um autorretrato na penumbra, como querendo dizer assim, não estou aqui, não me olhem. E põe luz em dois lugares do quadro. No fundo, que entra um ser lá, abre uma porta, joga luz no ambiente, veja que coisa incrível. Então alguém está construindo a luz do quadro, que não é o pintor. Põe uma luz na frente que ilumina as personagens, a infanta Margarida, as duas aias, né, que a acompanham, uma anã, uma criança, um cachorro e duas mulheres no fundo. Vou descrever as figuras primeiro para entrar depois com vocês na conversa desse quadro encantador. A infanta está no centro, essa de roupinha clara. Né? A infanta, quer dizer, é o personagem da família real que não está na linha sucessória, certo? Que não vai ser rei, rainha nunca. Então, normalmente, estão reservados para casar com um nobre, com alguém de outro reino, de outro país, por uma questão até política, né? Porque, por isso que a infanta é infante, né? Não é princesa, por exemplo. Aliás, essa infanta Margarida, o Velázquez, no último ano da vida, 1660, já cansado, foi para a França organizar o casamento dela com Luís XIV. Era de confiança do rei, ele. Uma coisa empreitada difícil, né? Comercialmente falando, politicamente, administrativamente falando, contabilmente, né? Que ele era inclusive tesoureiro ainda da corte. Voltou muito cansado e não morreu em seguida, né? Mas só para citar que essa garota casou-se lá com o Luís XIV. Bom, as duas aias, né? Uma é Isabela, a outra é Maria Agostina. E a Anã, o menino e o cão e as mulheres. A Anã, aí tem uma curiosidade, porque a Anã, os anões eram pessoas para brincar na corte, para agradar, para ser um brinquedo das crianças da corte, sei lá, até dos adultos. Então era chique ter um anão de estimação, ou uma anã ali, né? Mas quero fazer um registro, que o Velázquez, o homem politizado, né, diante do mundo, ele pintou uma série de anões da nobreza. Anões que tinham dinheiro, tinham poder, sabe, empoderamento. E há uma série de quadros de anões vestidos de fidalgos. Vale a pena vocês pesquisarem. Ou seja, ele responde a esse costume que era um tanto quanto preconceituoso, né? As mulheres cabe um registro. Uma mulher que aparece com roupinha clara, lado direito do quadro, parece uma freira, mas não é. Isso era veste de viúva, certo? De viúva. E aquela mulher do lado de roupa mais escura, de veste mais escura, é a que toma conta, é a companhia dela, fazia parte da cultura. Mas sigamos com o quadro. O cachorro também era uma tradição, é um cão da raça mastim, e esses cães, eles têm 500 anos que a Espanha tem essa raça, né? E aí são os personagens, né? O Velázquez, os que eu citei, e o do fundo. O do fundo há um mistério. Para alguns, para mim inclusive, ele repete a figura do Felipe IV, que olhando uma imagem digital no detalhe, são os traços do rei. Então o rei estaria ali olhando, visitando, mas olha, o espelho do fundo da pintura reflete quem? Ou refletiria quem? Os modelos que estariam aqui na frente posando, certo? Que é o rei e a rainha. Então o rei estaria na porta, então ele estaria posando também. Alguns dizem que não é o rei, é um cerimonialista da corte, José, de alguma coisa, esqueci o nome dele agora, José Neto. Dizem que há um mistério. Eu fico ainda que ele botou ali a figura com essa dubiedade do próprio Felipe. O Velázquez, ele está, portanto, ali pintando quem? Está pintando os reis? Será? Se está pintando o casal de reis que está no espelho refletido, quando eu vejo o quadro, eu estou no lugar dos reis. Então o Velázquez olha para mim, é isso? Está olhando para mim? E o que é que ele está indagando? Ele está pintando o quê? Nós não vemos. Né? A tela está virada para nós. As pessoas estão em harmonia, de um jeito tão delicado, tão bem composto, que parece que estão falando conosco. Estão num repouso, né? Conversando conosco.
Então o Velázquez faz uma pintura que é uma não pintura, na verdade, né? Quer dizer, ele está pintando um quadro que não mostra para a gente, né? Um autorretrato onde ele pouco se mostra, ele não dá nenhuma atenção para as pessoas da cena, ele olha para fora do quadro. O quadro não tem fundo, porque tem uma porta aberta na luz, nem tem frente, é um quadro aberto. Portanto, vejam que o Barroco era a pintura fechada, o Renascimento, perdão, fechado na perspectiva, naquela coisa dura, e aqui é o exagero da abertura plena e total. O quadro dialoga conosco. Então o Velázquez faz uma pergunta, quer dizer, quem está aí? Quem está olhando para mim? O que é que vocês estão vendo no quadro? Quem é que está no fundo? O que é que eu estou pintando? Ele faz uma pintura, das várias versões da história da arte, que ele faz uma homenagem ao pintor. Como ele tinha essa revolta do pintor não ser reconhecido, nesse quadro ele homenageia o ato de pintar. Então ele está pintando o ato de pintar, certo? Não está mostrando uma cena que está pintando lá uma paisagem. Ele está mostrando o gesto de pintar. Nesse sentido, tem a metalinguagem. É um quadro que dialoga com o próprio quadro e comigo. E aí, diante do quadro dele no Museu do Prado, as pessoas se perguntam, né, olhando para o quadro, quer dizer, o que é isso daí? E eu digo para vocês, eu pergunto a vocês, será que a gente vê as coisas corretamente? Será que a gente consegue enxergar além dos primeiros sinais, das primeiras formas? Será que a gente não se perde no supérfluo, na aparência? Né? O que nós somos? Pergunta o Velázquez. Onde nós estamos? O que nós estamos fazendo? Veja esse tempo parado e a indagação que ele faz. Então esse é o quadro do Velázquez, o quadro mais misterioso já feito, e é um quadro aberto. Eu digo o seguinte, que há obras que na humanidade, né, que fazem todo o debate político, etc., né, que são obras que têm vida, etc., mas que eu considero que são obras que têm uma mensagem própria lá, que você absorve, gosta dela, sobre a paz, sobre a guerra, sobre direitos humanos, o que seja. O Velázquez coloca o debate existencial. Há um silêncio, há um tempo parado e há uma pergunta para nós. Onde nós estamos e o que estamos fazendo. Tá certo, gente? Eu vou encerrando por aqui. Espero que tenham gostado. Vale a pena pensar a arte por esses homens misteriosos, profundos. E uma última coisa importante de dizer. Estava me esquecendo e ia levar uma bronca. Veja que ele tem uma cruz no peito, vermelha, não é? Essa é a cruz da Ordem de Santiago. A cruz vermelha da Ordem de Santiago, que foi o título de nobreza que ele recebeu. Só que o quadro estava pronto. Quando ele morreu, num funeral com muitas homenagens, algo digno da grandeza dele, o rei pediu que um pintor fosse ao quadro e pintasse no peito dele a cruz, né, após a morte dele. Portanto, não foi o Velázquez que botou aquilo, foi um pintor depois da morte. Por fim, dizer que os pintores que vieram depois, os impressionistas do século XIX, 1800 para frente ali, do meio século para frente, Manet, o Monet, o Renoir, todos esses pintores escreveram e comentaram que ele era o grande pintor. Porque ele antecipou o impressionismo, certo? As luzes dessas roupas, que usa brancos puros, vocês perceberão, pinceladas rápidas. Olhem com atenção, nada é definido, embora lindas as imagens, mas vejam as vestes. É pincelada e técnica dos impressionistas. Então, estudando a ele, o Monet disse, olha, esse cara fez tudo. Me encanta, não me surpreende, ele fez uma jornada maravilhosa. Ele começou o impressionismo. O Manet disse, é o maior de todos os pintores. Ele influenciou a todos. Né? Pela postura dele na vida, pela obra deixada e, sobretudo, pelas indagações que ele deixa, por uma obra que é um questionamento da própria obra e de nós mesmos. Muito obrigado, espero que tenham gostado. Não esqueça da inscrição no canal. Nos vemos na próxima. Um grande abraço.